Algumas pessoas falam assim, mas você é cristão e você é da maçonaria? Você é espírita e é da maçonaria? A maçonaria ela não é uma religião, né? Ela é uma instituição, né, filosófica, humanitária, é uma escola de liderança, é uma filosofia de vida. Então, ela está muito longe de ser uma religião. Olá, sejam muito bem-vindos novamente em mais um episódio do nosso podcast no nosso canal no YouTube da Grande Loja Unida Paulista Group. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida e hoje tenho a feliz satisfação de termos aqui o nosso sapientíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael. Uma boa noite, Sereníssimo Grão-Mestre, a todos os nossos telespectadores, nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre, a nossa equipe, os bastidores. Para mim, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Não pude estar no último devido aos alagamentos de São Paulo, infelizmente, mas confesso que estou com saudade aí de participar do podcast. Eu tenho certeza que vai ser hoje, mais uma vez, uma reunião de muitas energias boas, trocadas e também de muito conhecimento maçônico para que os nossos irmãos e os profanos que têm vontade de entrar para a maçonaria possam conhecer um pouquinho mais sobre a nossa ordem. Sapientíssimo, é uma honra tê-lo aqui, uma alegria tê-lo aqui novamente conosco. A todos os nossos irmãos grupianos que nos acompanham, a todos os irmãos maçons espalhados pelo orbe terrestre, como diz nosso sapientíssimo Grão-Mestre, o nosso muito obrigado por estar presente aqui conosco. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso ajuda bastante aqui o desenvolvimento do nosso podcast, acionar o sininho de notificações, compartilhar os vídeos se realmente fizer sentido, então isso ajuda bastante aqui o nosso canal a crescer também. No link da descrição, nós temos aqui os livros, os e-books, né, que nós escrevemos aqui, alguns são da minha autoria, a Cronologia Maçônica, parte 1 e parte 2, e outros livros sobre maçonaria, na questão administrativa e questão histórica, tá? Antes que chovam comentários aí tendenciosos, os livros, os e-books falam da maçonaria na sua parte histórica e administrativa, e também vocês ajudam aqui ao nosso canal a continuar crescendo, tá? Então, no link da descrição, nós temos aqui também o link da mística, com os cursos aí sobre esoterismo, sobre história das religiões, sobre sociedades secretas, história do Egito, enfim. Então, a mística também é nossa parceira aqui em manter o nosso podcast funcionando. Espero que vocês tenham gostado também no nosso breve bate-papo, que nós colocamos aqui também, para podermos conversar melhor. Nosso sapientíssimo Grão-Mestre vai participar de alguns também. Hoje nós podemos, né, e poderemos responder alguns comentários. Hoje também é um episódio do nosso podcast muito especial, que é o de perguntas e respostas, parte 2. Se o sapientíssimo lembra, vai fazer quase uns 6 meses que nós fizemos a primeira parte, né? Verdade. Então, eu conto aqui com o nosso sapientíssimo Grão-Mestre para responder as perguntas de vocês. Nós temos aqui 7 perguntas que foram escolhidas aqui pela nossa produção, também pelos irmãos que nos ajudam a fazer o nosso podcast. E vamos falar um pouco de maçonaria, desmistificar a maçonaria e falar abertamente sobre os assuntos abordados. Perfeito? Vamos lá, sapientíssimo? Vamos lá, tô animado. Então vamos lá. Vou passando aqui as perguntas, né? Se o nosso sapientíssimo quiser responder, eu complemento, ou eu respondo e ele complementa, tá? Ótimo. Primeira pergunta é da Beatriz Segal, de São Paulo. Beatriz, obrigado aí por acompanhar o nosso canal aqui no YouTube, tá? Ela pergunta, é verdade que não pode mulher na maçonaria? Eu acho que essa pergunta, né, Sereníssimo, é uma pergunta que a gente não recebe não só no nosso podcast, aí no nosso canal, mas também de muitas pessoas que não conhecem sobre maçonaria, nossos amigos, Sim, né, as pessoas que do nosso cotidiano que sabem que somos maçons. É uma pergunta recorrente. Na realidade, a maçonaria ela não tem preconceitos, porém ela tem uma divisão. Existe a maçonaria masculina e existe sim a maçonaria feminina. Ao qual ambas não se frequentam, não se trocam a frequência, mas se respeitam. E temos também a maçonaria mista, onde é masculino e feminino. Né? A nossa potência, a Grande Loja Unida Paulista, é uma maçonaria exclusivamente masculina. Só temos lojas com homens, mas existe sim a maçonaria feminina. Infelizmente, nós pregamos muito sobre o respeito à tolerância, mas as grandes potências, as lojas mais antigas, que se dizem as tradicionais, elas não conseguem respeitar que existe. Nós não podemos falar que não existe porque realmente existe. Agora, é algo que no meio maçônico não é muito bem visto, justamente por essa questão histórica, como surgiu a maçonaria, enfim, embora a mulher esteja na maçonaria há não sei quantos anos atrás. Nosso Sereníssimo vai ter mais propriedade para falar disso, mas existe sim a maçonaria feminina e existe sim a maçonaria mista,
porém, a maçonaria que nós praticamos é a maçonaria masculina. Exatamente, sapientismo, bem dito, né? Até a questão do tempo da mulher na maçonaria, se a gente for calcular, dá mais de 200 anos, tá? Inclusive com a primeira loja mista na França, né? A Le Droit Humain, não sei se o francês correto, que é o direito humano, né? Com a Marie de Erasmus, que foi a fundadora dessa loja mista. Da Inglaterra, a Ordem das Mulheres Maçons tem mais de 100 anos, na verdade, né? E a loja mais antiga no Brasil tem mais de 60 anos, tá? Então, assim, realmente é um contrassenso dizer que não existe. O respeito, como o nosso sapientíssimo disse, cabe em qualquer lugar, e também os estatutos, os regimentos, né? Então, cada um vai cumprir ali o estatuto, o regimento interno da sua loja que se filiou, e cumprir ali a risca, né? O que pode ter um respeito. Como o nosso sapientismo disse, não há uma intervisitação, mas há pelo menos um respeito, né? E cada um trabalhando maçonicamente na devida forma. Né? Exatamente. E, inclusive, nós já tivemos a pergunta aqui com o Stefano, né? Com o nosso irmão Stefano, nosso grande procurador de justiça, mas é uma pergunta recorrente, tá? Mas também serve aí de alerta para vocês verem os nossos podcasts anteriores, tá? Nos prestigiem aí. Segunda pergunta, sapientíssimo, a maçonaria é uma religião? Essa pergunta é do João Pedro, do Rio de Janeiro. João, obrigado por nos acompanhar também. Um abraço a todos os cariocas aí, todos os irmãos, todos os nossos, todos aqueles admiradores da nossa ordem do Rio de Janeiro. A maçonaria é uma religião? Eu mando um grande abraço também para o nosso amigo telespectador João aí. Estivemos no Rio de Janeiro recentemente. Sim, né? Madureira, né? Exatamente, numa convenção maçônica, foi muito bacana. Bom, essa também é outra pergunta recorrente. Algumas pessoas falam assim, mas você é cristão e você é da maçonaria? Você é espírita e é da maçonaria? A maçonaria ela não é uma religião, né? Ela é uma instituição, né, filosófica, humanitária, é uma escola de liderança, é uma filosofia de vida. Então, ela está muito longe de ser uma religião. Nós temos, sim, alguns trajes específicos, algumas ritualísticas específicas, mas nós não nos denominamos como religião. Então, a maçonaria ela agrega pessoas de qualquer religião, etnia, partido político. Então, a maçonaria ela vem, sim, para agregar o conhecimento, seja ele de qualquer religião que a pessoa participar. Exatamente, sapientíssimo. Até na questão também, nós falamos disso também no podcast anterior, até falamos da questão de seita, né? Nosso sapientíssimo até falou aqui da definição de seita, né? E é um contrassenso dizer que a maçonaria é uma religião. Imagina colocar debaixo do mesmo teto um pastor evangélico, um padre, um pai de santo, um budista, um judeu, um islâmico. Né? Na verdade, na maçonaria, nós não falamos nem de religião de política, né? Nós falamos até num bode-papo aí anterior. Então não tem como agregar essas vertentes numa mesma instituição. Por isso que na maçonaria nós não falamos nem de política nem de religião. Dentro da ordem maçônica nós falamos de progresso maçônico, de sermos melhores pessoas através da filosofia maçônica. Então dentro da ordem maçônica se fala de filosofia maçônica. Até muitos irmãos não sabemos nem qual é a religião. É claro que o primeiro pré-requisito básico é crer num ente supremo, num princípio criador. Justamente por isso que um ateu não pode entrar na ordem, tem que acreditar em alguma coisa, né? Num princípio criador, tá? Então, esperamos ter respondido a sua pergunta, João Pedro. Sereníssimo, se me permite, à vontade. É importante nós frisarmos, né? Nós falamos sobre um princípio criador, tanto ao qual que a maçonaria se denomina o grande arquiteto do universo, que para todas as religiões vai ser o Deus que aquela pessoa acredita, onde ela põe a sua fé. Nós acreditamos que a pessoa pode adorar onde, quem e onde ela quiser. Então a maçonaria ela não tem um ponto central falando de religião. Nós temos um ponto moral que todos devem seguir, né? Mas a religião ela é livre. Então o grande arquiteto do budista é Buda, do muçulmano, do cristão é Cristo. Então cada um tem o seu Deus que ele crê. Mas de fato não se pode ser ateu para participar da maçonaria. É importante frisar isso. Exatamente. Até naquela questão do ser superior, né? Costumamos falar bastante nisso. Até nas religiões politeístas tem 5.000 deuses, tem o primeiro que é o Criador. Então nós acreditamos nesse princípio criador, né? Por maçonaria ser construção, maçom ser pedreiro, construtor, os nossos antigos irmãos o denominaram de grande arquiteto do universo, tá? Até já perguntaram também por que grande arquiteto do universo. Porque justamente aquele que arquitetou o nosso Criador. Perfeito? João, obrigado aí novamente, tá? Espero que você goste dos nossos próximos conteúdos. A terceira pergunta é do Carlos Toledo de São Paulo. Ele pergunta: por que a maçonaria se reúne às portas fechadas? Isso eu acho que também é outra pergunta, né? As pessoas falam, se a maçonaria é algo tão bom, por que vocês se reúnem de portas fechadas? Na realidade, a maçonaria, para quando nós vamos ingressar na maçonaria, tem todo um preparo para a pessoa ingressar, tem todo uma seleção
né? Levamos em consideração toda a vida pregressa desse candidato. Então, os segredos maçônicos, o que nós fazemos lá dentro são para as pessoas realmente que são iniciadas na maçonaria, porque ela é uma instituição iniciática, ou seja, para você fazer parte, você precisa passar por uma cerimônia de iniciação, por ela ser iniciática, é uma cerimônia, vamos dizer, de recepção, onde você é recebido pelos demais irmãos, onde você deixa de ser o que nós chamamos de profano, como o nosso serenismo sempre fala, que profano vem do latim, significa estar diante do templo, aquele que ainda não entrou no templo, né? Para se tornar um irmão maçom. Então, por isso nós nos reunimos de porta fechada, porque a pessoa tem que estar preparada para receber os ensinamentos da maçonaria. Entretanto, né, se me permite, há algumas reuniões especiais durante o ano, onde nós podemos convidar nossos familiares e amigos para participar do que nós chamamos de sessão aberta, onde são sessões públicas, onde nós podemos levar as pessoas lá para o nosso templo e elas podem ver um pouquinho do que nós fazemos, um pouquinho dos nossos resultados da parte da beneficência maçônica, da caridade que nós praticamos durante o ano. Então, é muito importante frisar isso. E, além de nós fazermos, né, como ele perguntou, o nosso amigo de São Paulo, porque nós nos reunimos de portas fechadas, ele também pode ser recepcionado lá na maçonaria. Basta ele ser convidado, ele demonstrar interesse, fazer todo o processo e ele pode sim estar entrando, para que ele possa conhecer. Então, a maçonaria ela está aberta para todas as pessoas de livres de bons costumes. Ela não faz acepção de classe social, de religião, de nível cultural. A maçonaria ela está aberta para todas as pessoas. Então, vale frisar isso também, né, Sereníssimo? Perfeito, Sapientíssimo. E também o que nós gostamos de frisar também é a questão que a maçonaria é uma associação, né? Eu costumo usar aquele exemplo básico, né? Falamos também no Bom de Papo. É uma associação. Para eu assistir uma reunião de uma associação, eu preciso pertencer àquela associação, a não ser nas reuniões que são abertas, como nós temos na maçonaria, que comumente chamamos de sessão aberta, né? Ou sessão branca. Magna branca, tá? Mas é justamente isso. Então, às vezes, já vi também perguntas, Sapientíssimo, mas eu vi um templo maçônico, vi pessoas entrando lá e quis participar da reunião. Aí é só a questão do bom senso, né? Eu preciso ser membro para poder fazer parte. É simples, tá? Ok, Carlos? Contamos com você nos nossos próximos podcasts e pode mandar mais perguntas, tá? A quarta vem da Maria das Dores, do Rio de Janeiro. Mais uma carioca. Rio de Janeiro. Ela pergunta: quem é o Papa Maçônico? Essa eu vou deixar o Sereníssimo responder. Maria, você deve ter feito essa pergunta com base em algumas pesquisas, tá? Aí nós vamos de encontro, na verdade, a um assunto bem recorrente dentro da ordem, que é a questão da maioria das pessoas achar que na maçonaria existe um poder central. Tá? De achar que existe apenas uma maçonaria mundial e existe o tão famigerado Papa maçônico. Tá? A maçonaria ela é universal, né? Nós costumamos dizer também que não existe um dono da maçonaria. Existem diversas maçonarias, maçonaria em diversos países e quem organiza essas maçonarias são as potências maçônicas. Tá? Então existem diversas potências maçônicas e ninguém é dono da maçonaria. Existe a forma de se reconhecer o maçom, existe os landmarks, que não são leis maçônicas, são direcionamentos maçônicos para averiguar ali a regularidade de um maçom ou da maçonaria. Então não existe um grão-mestre, né, digamos, mundial, e nem também não existe um papa maçônico, até porque maçonaria não é religião, tá? Então, talvez você tenha feito essa pergunta justamente com essa base. Então, quando eu ouvi falar de papa maçônico, ou que a maçonaria exista só um país que comanda, ou existe só um poder central, isso não é verdade. E como nós costumamos dizer também, não precisa aqui acreditar nas nossas palavras. É só pesquisar. Hoje em dia nós temos várias ferramentas para isso, tá? Espero ter respondido aí, Maria, a sua pergunta. Espero que nós possamos ter respondido e continue conosco nos nossos próximos podcasts. A próxima pergunta, Sapientíssima, é do Vitor Azevedo, da Bahia. Tá? Ele pergunta qual é o grande objetivo da maçonaria. Antes de comentar sobre isso, um forte abraço ao nosso telespectador Vitor, um abraço para todo o povo da Bahia, Salvador, ao qual tenho certeza que em breve estaremos aí fazendo uma visita a todos vocês. Bom, o grande objetivo da maçonaria, na realidade, como o nosso Sereníssimo acabou de falar, a maçonaria significa construção e maçom construtor. O grande objetivo é tornar melhor a humanidade através dos seus membros. Então a maçonaria vem para trazer as pessoas
para elas evoluírem. Então, o grande objetivo da maçonaria é trazer a evolução da humanidade e praticar a caridade, estendendo os braços aos menos afortunados. Então, essa é um dos objetivos da maçonaria. Um dos objetivos da maçonaria. Perfeito, Sapinto. Bem dito, né? Até alguns costumam dizer, os teóricos da conspiração, que a maçonaria vai dominar o mundo, que tem uma ligação com os Illuminati. Inclusive, a próxima pergunta é sobre isso, tá? Mas o objetivo é isso. Inclusive, um dos objetivos do nosso canal no YouTube, do nosso podcast, é justamente desmistificar a maçonaria. Tirar esse misticismo, tirar esse folclore. Então, não há uma dominação mundial. O objetivo é tornar os homens melhores, fazer de bons homens excelentes homens, e que esse maçom, ele possa agir na sociedade, que ele possa praticar ali a filosofia maçônica e fazer evoluir toda a humanidade, tá? Se nós puxarmos aqui as questões históricas em que a maçonaria esteve envolvida, se nós falarmos internacionalmente, nós temos aí evidências, né, da Revolução Francesa, da fundação dos Estados Unidos, né, da independência dos países latino-americanos. Se nós trouxermos para o Brasil, nós falamos isso também em outros podcasts, a independência do Brasil foi feita pela maçonaria, Dom Pedro era maçom, a proclamação da República, a abolição da escravatura, enfim. Então a maçonaria está sempre envolvida com esses movimentos, né? Exatamente. Algumas dessas perguntas, né, sobre o Papa maçônico, sobre Illuminatis, às vezes fantasiam-se muito por causa de Hollywood. Sim. Nós temos aí os famosos filmes aí, como o Código da Vinci, aí do Dan Brown, que deixa aí os telespectadores, né, os ouvintes, com a pulga atrás da orelha. Mas a gente não pode esquecer que isso aí é coisa cinematográfica, né? São ideias, é a mesma coisa que nós falarmos que existe, por exemplo, um Exterminador do Futuro, né? São fantasias, então não levem a sério esse tipo de literatura, né? Pesquisem, como o nosso serviço falou. Hoje nós estamos no mundo da tecnologia, mundo da comunicação. Você está atrás de um computador, de um celular, você consegue ter qualquer informação. Busque em diversas fontes, se informe em diversas fontes e tire suas próprias conclusões. Eu acho que isso é importante. Perfeito, Sapientíssimo. Vitor, esperamos, né, ter respondido a sua pergunta, tá? E continue aí nos acompanhando também. A nossa penúltima pergunta, ela vem do Slipknot. Tá? O Slipknot, que eu saiba, é uma banda aí de heavy metal, que inclusive eu gosto muito, tá? O nosso seguidor aqui, ele não quis colocar, mas tudo bem, ele se apresentou dessa forma e é uma banda que eu gosto muito, sou fã há muitos anos do Slipknot. Tá? Talvez o Slipknot, a banda seja nosso fã. Mas seria ótimo, vou pedir um autógrafo, vou até entrar em contato aqui, pedir a produção entrar em contato, de repente consigo um autógrafo, sou fã realmente, tá? Ele pergunta, qual é a relação da maçonaria com os Illuminatis? Vai lá, Sereníssimo. Joga pra mim, joga essa pra mim. Vai lá. Ó, até serve de alerta a todos os nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados pelo orbe terrestre e também aqueles que nos acompanham, tá? Illuminati, quando você ouve falar de Illuminati, também tem esse folclore da questão dos livros do Dan Brown, da questão de Hollywood, aquela mística toda de uma pessoa encapuzada correndo atrás de você, enfim, tá? Albina ainda por cima, né? Enfim, tem essa fantasia, tá? Illuminati, historicamente, ele foi um rito dentro da ordem maçônica, né? Criado por Adam Weishaupt. Só que essa ordem, ela teve pouco tempo de existência. Ela deixou de existir ali num espaço de 7 anos. Hoje em dia, pipocam nas redes sociais, convites pela internet de pessoas dizendo Illuminati. E o que é interessante nessas publicações é que eles usam fotos de maçonaria, fotos de maçons, fotos de reuniões maçônicas para dizer que são Illuminatis, tá? Então aí quem acompanha acaba associando a maçonaria com Illuminati. Não tem nada a ver, Illuminati não existe, existem algumas ordens que se dizem Illuminatis, mas eu desconheço, peço até perdão, desconheço no Brasil. Existem fora do país, mas não da forma que publicam nas redes sociais, que você vai ficar rico, que você vai fazer iniciação em casa, que você vai receber uma maleta de dinheiro. Poxa, é simples de você verificar o que é certo e o que é errado, tá? Então não existe nenhuma ligação entre maçonaria e Illuminati, não existe Illuminati dessa forma como é dita, e peço também, serve de alerta para vocês tomarem cuidado em relação às redes sociais, tá? De convites pela internet, de que você vai ficar rico, que você vai vender alma, isso tudo é bobagem, tá? E tudo que é feito pela internet, tudo que é feito com pessoas que você não vê, de locais que você não conhece, tudo é tratado ali virtualmente, realmente, desconfie. Aí vai da questão do bom senso.
Inclusive, se me permite, eu tive uma experiência no ano passado, onde vincularam a postagem dos Illuminates, ligando a minha imagem, pegaram uma foto comigo da roupa paramentada e fizeram um post para entrar, convidando para ir para o Illuminati com a foto do nosso templo, da minha loja. Sim, e alguém me alertou, e aí eu tive que denunciar a conta para o Instagram para poder barrar esse tipo de publicação. Então há diversos líderes maçônicos que estão sendo com os seus perfis clonados para que possam aplicar golpes. Então tem que tomar muito cuidado, desconfie. Se não for contato para você entrar pessoalmente, presencialmente, não vá. As coisas na internet, a gente sabe, né, que hoje o mundo é dos espertos. Então, infelizmente, estão utilizando até da nossa ordem para deturpá-la, né, e ligando a essa ordem a qual o nosso serviço acabou de explicar que existiu, mas não existe hoje, que são os Illuminates. Então, vale de alerta aí. Muito obrigado pela pergunta do nosso amigo aí, Slipknot. Fica devendo aqui ou da banda, né? Um forte abraço a eles aí. Fica devendo aqui como é que fala? Um autógrafo, tá? Continue nos prestigiando. Bom, a nossa última pergunta de hoje veio do meu xará aqui, do Cristiano Oliveira, também de São Paulo, tá? Ele pergunta, existe iniciação pela internet? Acabamos de falar, né? Acho que a última frase que eu falei responde justamente essa pergunta, né? Não existe maçonaria virtual, não existe convite pela internet, não existe nenhum tipo de promessa financeira de sucesso voltada para a maçonaria. Tudo que falar através disso, em cursinho, tudo isso aí é enganação. A maçonaria, ela é uma escola de liderança, ela é uma escola filosófica, ela veio para nos tornar pessoas melhores. Temos sim ferramentas que, se nós aplicarmos na nossa família, no nosso trabalho, nós com certeza seremos prósperos. Mas não é o objetivo, nós não prometemos nada disso. Enriquecimento fácil, isso não existe. Tudo que é fácil, desconfie. Então não existe nenhum tipo de cerimônia que nós fazemos pela internet. Não existe nada. O que existe... falando sobre a internet, é um primeiro contato, talvez a marcação de uma entrevista, talvez uma propaganda de uma nova loja se filiando ou abrindo em determinado local, mas qualquer coisa, cerimônia na sua casa, vai ser iniciado, isso não existe, isso é golpe. Perfeito, Sapientíssimo. Sabe as palavras, até complementando o que o Sapientíssimo disse, nosso Sapientíssimo do Grão-Mestre, as redes sociais, é claro, a maçonaria ela é progressista. Né? Hoje nós vamos nos comunicar por carta, o mensageiro leva a cavalo para poder ter esse tipo de comunicação. Aí é ser muito retrógrado para pensar dessa forma. Vocês podem notar que nas redes sociais, até no nosso do nosso próprio canal aqui do YouTube, nós só falamos da parte institucional da ordem. Tá? Então, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Instagram, temos aqui o nosso canal. Enfim, é justamente para passar para vocês, para aqueles que nos acompanham, a nossa parte institucional. Então, nós usamos sim das redes sociais para fazer os comunicados, para falar da fundação de uma nova loja, às vezes de uma sessão em alguma cidade, mas devidamente preparada. Então, é nesse sentido. Agora, realmente, convite pela internet, ou que você vai ficar rico, ou que você vai ser próspero, ou que você vai ter algum bem, realmente, é aquilo que até eu disse no podcast anterior, no bate-papo anterior. O mínimo que uma instituição que se diz maçônica, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter uma história. Ela tem que ter um local, ela tem que ter alguém que a represente, tá? Então ela tem que ter um amplo histórico, tem que ter uma linhagem. Então não adianta eu entrar na internet, alguma pessoa falar, olha, eu sou maçom, se você quiser ser maçom me procure, vamos comentar aqui, vamos conversar online, tá? Tá, eu quero conhecer o local, eu quero saber a história dessa pessoa que se diz maçom, de que maçonaria que ela é, onde é o local, qual é a história dela, qual é a linhagem. É assim que você descobre, né? E nós estamos trabalhando até juridicamente justamente para coibir esse tipo de ação com o nome da nossa estimada ordem maçônica. Mas é simples, aquilo que nós dissemos aqui desde o começo. Hoje existem várias ferramentas para que você possa ter acesso à pesquisa. Então, hoje só é enganado quem quer. Me desculpe, hoje é só enganado quem quer. E procure saber de verdadeiros maçons informações sobre maçonaria. E pesquise a vida maçônica daquela pessoa. É muito simples, né? A linhagem. Aí voltamos também à questão dos direcionamentos maçônicos, a forma de reconhecer o maçom. Mas, de qualquer forma, fico alerta aí tanto para os Illuminati, como também essas questões de internet, tá? Então, a maçonaria, na verdade, se diz no Brasil que existe apenas uma forma, mas não é bem assim. Eu expliquei isso também no bate-papo. Você tem que ser convidado para entrar na ordem maçônica. Tá? Você tem que ser convidado por um maçom. Mas existe também uma opção, sim,
Eu disse isso, né, causou uma certa polêmica, mas isso aí mostra que os maçons no Brasil não sabem nem o que acontece na sua própria potência, na sua loja. Toda potência maçônica, da mais antiga à mais nova, tem um site que fala da sua ordem, ou melhor, fala ali da sua loja, da sua potência maçônica, de forma institucional. E tem um campo, né, Sapientismo, para cadastro. Exatamente. Toda potência tem um site que tem uma página para cadastro, inclusive até as internacionais, onde o candidato ele entra ali, ele se inscreve e demonstra o seu interesse em entrar na ordem. Isso não quer dizer que ele vai entrar. Isso também não quer dizer que a loja vai aceitá-lo ou não, até para fazer uma entrevista. Isso aí fica a cargo da loja, tá? É bem importante que se diga, né? Exatamente. Isso é importante. Bom, Cristiano Oliveira, obrigado também por ter mandado essa pergunta, acho que foi interessante. Né, agradeço a todos vocês, nós agradecemos, né, aqui a Beatriz Segal, de São Paulo, ao João Pedro, do Rio de Janeiro, ao Carlos Toledo, de São Paulo, a Maria das Dores, do Rio de Janeiro, o Vitor Azevedo, da Bahia, o Slipknot, né, que não mandou aqui da que cidade que ele é. Deve ser dos Estados Unidos. Deve ser dos Estados Unidos mesmo. Foi bacana, viu? E o meu xará aqui de São Paulo, Cristiano Oliveira. Espero que vocês continuem aqui prestigiando o nosso podcast. Nosso intuito realmente é esse, desmistificar e trazer a maçonaria aí a sua verdadeira luz. Perfeito? Sapientismo, fique à vontade para as considerações finais, o que queira colocar. Sereníssimo Grão-Mestre, Cristiano Almeida, Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja da Paulista, agradeço mais uma vez esse podcast, agradeço aqui aos nossos internautas, aos nossos ouvintes pelas perguntas. Foi realmente um podcast muito aproveitador. Eu espero que tenhamos sanado aí as suas dúvidas, né? Se você tem mais alguma dúvida, alguma coisa que não for clara, nos pergunte, curta aí nosso canal, ative o sininho para que você possa acompanhar, ajudar o nosso canal a crescer. Para mim, mais uma vez, foi um prazer estar contigo, Sereníssimo. Espero estar nos próximos. Nós agora vamos ter uma agenda conturbada de viagens, né? Graças à Grande do Universo, vou ter o prazer de viajar com o Sereníssimo mais uma vez. Então nós vamos estar agora nos próximos meses aí em Cuiabá, Mato Grosso, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estaremos em breve no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais e também agora em Goiânia. Então, a vocês aí, nossos irmãos, pessoas que têm interesse na maçonaria, estaremos aí nesses estados. E em São Paulo aqui, onde nós residimos, estaremos sempre aqui com a nossa equipe também para melhor atendê-los. Curta o nosso canal, tem o link da descrição, nos acompanhe e que o Grande Teto do Universo dê para vocês sempre sabedoria e saúde. E um forte abraço a vocês e ao meu Sereníssimo Grão-Mestre. Muito obrigado, Sereníssimo. Obrigado ao nosso Sapientismo Grão-Mestre aqui da Glup, Paulo Rafael, sempre falando aqui do nosso Sapientismo Grão-Mestre quando ele esteve ausente. E é uma honra tê-lo aqui, espero que possamos fazer nossos próximos podcasts juntos. A honra é minha, meu irmão. Não só o podcast, como o nosso bode-papo também. Sim. Tá? A todos que nos acompanharam, o meu abraço fraterno, que o Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos. Antes de terminarmos aqui os recados finais, tá? Espero que vocês tenham, principalmente aos irmãos grupianos, ao recado para os irmãos grupianos, que tenham assistido o nosso último podcast da prestação de contas da Glup. Isso é muito importante, mostrando ali a nossa trajetória até o momento e os nossos projetos para o futuro aqui em 2022. Também mandar um abraço fraterno ao nosso irmão do Ceará, nosso irmão Jair Gomes, também tem um canal no YouTube, que é o Vamos Viver Maçonaria. É um irmão valoroso que eu tive o prazer de conhecer aqui também, na verdade, aqui assistindo os vídeos dele, e também vou deixar no link da descrição aqui, se ele permitir, para que vocês possam também acompanhar o trabalho aí deste valoroso irmão e antigo irmão, que faz um trabalho excelente com os demais irmãos aí no Ceará e na sua potência. O Grande Arquiteto do Universo abençoe a todos, esperamos vocês no nosso próximo podcast, no nossos próximos bode-papos, e qualquer dúvida, ficamos à disposição. Mande seus comentários, mande seus e-mails. Estamos aqui para trazer a maçonaria, mostrar a verdadeira luz da maçonaria, mostrar a belíssima instituição que transforma realmente a vida de todos os homens que nela entram e a diferença que ela faz na sociedade. Esse é o objetivo do maçom, esse é o objetivo da maçonaria. Glup, Grande Loja Unida Paulista.